Na sala de operações da farmácia de meu pai, o cirurgião trabalhava sem cessar. Lembro-me de que, em certa noite, eu teria uns 14 anos, quando muito, encarregaram-me de segurar uma lâmpada elétrica à cabeceira da mesa de operações, enquanto o médico fazia os primeiros curativos num pobre diabo que os soldados da polícia municipal haviam carneado. Eu terminara de jantar e o que vi num relance inicial me deixou de estômago embrulhado. A primeira coisa que me chamou a atenção foi um polegar decepado que se mantinha pendurado à mão esquerda da vítima apenas por um tendão. O ferimento mais horrível de todos era um talho, provavelmente de navalha, que rasgara uma das faces do caboclo de uma comissura dos lábios até a orelha. Tinha-se a impressão que o homem estava sorrindo de tudo aquilo. Seus olhos conservavam-se abertos e de sua boca não saiu o menor gemido. Um golpe, provavelmente de adaga, lhe havia descolado parte do couro cabeludo. Pelo talho do ventre, escapava-se a madrepérola viscosa dos intestinos. Foi essa a primeira vez na vida que senti de perto o cheiro de sangue e de carne humana dilacerada. Apesar do horror e da náusea, continuei firme onde estava. Talvez pensando assim, se esse caboclo pode aguentar tudo isso sem gemer, por que não hei de ficar segurando esta lâmpada para ajudar o doutor a costurar esses talhos e salvar essa vida? Desde que adulto comecei a escrever romances, tem me animado até hoje a ideia de que o menos que um escritor pode fazer, numa época de atrocidades e injustiças como a nossa, é acender a sua lâmpada. Fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ela caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. E ele sempre contava essa história da farmácia, né, como um exemplo do que deve ser a atitude do intelectual, em geral, e da pessoa em geral, mas principalmente do intelectual e do escritor, né? Se alguém perguntasse o que era o interesse dele, ele dizia: o meu interesse é o outro. Na vida dele, tudo, a questão humana é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Era esse interesse por gente, interesse por pessoas, por histórias das vidas das pessoas e tal. Ele era um sujeito antiditatorial e antiviolência. Ao mesmo tempo, ele era capaz de dizer a verdade. Tímido, mas acho que antissocial não é a palavra certa para ele. Era uma pessoa encantadora para tu conversares com ele. Um papo ótimo, e ele te ouvia muito. Aliás, uma coisa que acabou, eu acho. As pessoas não estão mais escutando. Humilde, no bom sentido. O que ele era para ser uma pessoa muito exibida, né? Muito cheio. Mas ele não era. Não tinha a menor pose de escritor, que é uma coisa que eu admiro muito. O Érico era, antes de tudo, uma presença, uma grande presença amiga. Para mim, um modelo, né? Um modelo de como deve ser um homem, de como deve se posicionar um homem, de como deve tratar os outros, de como deve ser. Foi empregado, teve farmácia, a farmácia não deu ponto, não é? Até chegar o que ele chegou, a pessoa era feita na vida, né? Que tipo de vida? Uma vida calma, com muita gente ao meu redor, mulher, filhos, futuramente netos, ter amigos e não nenhuma ambição maior, nenhuma ambição de mando. Desejo viver muito tempo, se puder viver até uma idade avançada, com lucidez. Eu gosto muito da vida. E tenho sido bem tratado pela vida, de um modo geral, não tem acontecido grandes catástrofes. Tenho, assim,
uma saudade deles, uma vontade de estar de novo com eles, porque agora eu também cresci, fiquei adulta, né? Fiquei velha. Como nós iríamos conversar? O Brasil perdeu ontem às 21 horas um de seus mais notáveis escritores, Érico Veríssimo, autor da trilogia O Tempo e o Vento. Ele morreu aqui em casa, nós estávamos no escritório ali, eu estava junto com ele, senti uma tontura, se sentou numa cadeira e morreu ali.